Hello, students. Peace of Jesus. Olá, estudantes, a paz de Jesus. Na aula de hoje, número 3, iremos aprender a utilizar alguns termos em inglês, que é senhor, senhora, senhorita e madame. Nós vamos aprender a utilizar as siglas em inglês com as pessoas. Então vamos aqui começar por esses termos aqui, que nós temos na cor azul, ok? Então, quando nós escrevemos para alguém, querendo chamá-la de senhor, senhorita, senhora, nós vamos ter que utilizar uma dessas siglas que estão aqui apresentadas na cor azul. Peço também que você tome o seu caderno de língua inglesa, já vá anotando todas as informações dessa aula para que depois você possa fazer uma revisão desses conteúdos. Então vamos lá. Quando eu quero chamar para um homem, seja ele solteiro ou seja ele casado, se eu quero chamar a ele pelo nome de senhor, eu irei utilizar a sigla MR ponto. Como é que nós pronunciamos essa sigla? Mr. Repeat with me, repita comigo. Mr. Mr. Quando eu quero chamar uma mulher solteira, nesse caso, se eu quero utilizar o nome de senhorita, eu irei utilizar a palavra Miss. M-I-S-S. Repeat with me. Miss. Miss. A terceira sigla que nós temos aqui, que é o MRS ponto, é quando eu quero falar com uma mulher casada. Nesse caso, eu irei chamá-la por senhora. Então, nós vamos usar a sigla MRS ponto. Como é que eu vou pronunciar essa sigla que significa senhora? Em inglês, nós falamos Mrs. Mrs. E nós temos aqui uma quarta sigla, que é a sigla MS ponto, que traduzindo para o português é senhora. Nesse caso, nós vamos poder utilizar este nome tanto para mulheres solteiras quanto para mulheres casadas. E de que forma nós pronunciamos em inglês essa sigla? Repita comigo. Miss. Miss. Com o som de Z no final, ok? Não é Miss. Porque Miss, nós vimos que é a sigla, que é a palavra M-I-S-S, que significa senhorita. E nós utilizamos aqui apenas para mulheres solteiras. Nesse caso, nós já estamos nos referindo a uma outra sigla, que é MS ponto, e nós pronunciamos esse som, essa sigla, com um som de Z no final. Miss. Miss. Muito bem. Vejamos aqui no exemplo dessa pessoa que está em destaque da cor amarela. Nós temos aqui um indivíduo chamado Márcio Santos Rocha. Se eu quero chamá-lo de senhor, eu vou utilizar a sigla MR ponto, como nós já vimos lá anteriormente. E qual é o nome que eu vou utilizar que vem após essa sigla MR ponto, que significa Mr.? Nesse caso, eu tenho duas opções. A primeira delas é, após a sigla MR ponto, eu posso utilizar o último nome da pessoa, o the last name. Então, eu posso, por exemplo, falar para ele: Hello, Mr. Rocha. Olá, senhor Rocha. A minha segunda opção que eu tenho para me utilizar essa sigla MR ponto é quando eu utilizo o primeiro nome dele e o último nome dele. Da mesma forma, eu também posso chamá-lo. Então, eu posso dizer aqui, Hello, Mr. Márcio Rocha. Também está correto dessa forma. Porém, eu não posso utilizar apenas o primeiro nome dele. Se eu falasse Hello, Mr. Márcio, estaria errado. Ou eu utilizo apenas o último nome dele, ou
eu utilizo o primeiro e o último nome dele. Ok? Isso serve também para as mulheres, que nós vimos lá as outras siglas. Vamos retomar aqui nesse slide. Então vamos ver o exemplo de uma mulher que se chama Maria, é o primeiro nome dela, e Neves é o último nome dela. Se eu quero chamá-la de senhorita, eu poderei falar Miss Neves, utilizando apenas o último nome dela, ou eu posso chamá-la por Miss Maria Neves, ou seja, utilizando o primeiro e o último nome dela. Se eu quero, de repente, eu já conheço uma mulher casada, eu quero chamá-la por senhora. Se eu quero utilizar essa sigla MRS ponto, que a gente aprendeu que a pronúncia é Mrs. Digamos que a mulher se chama Ana, sendo o primeiro nome dela, e Santos, o último nome. Então, como é que eu falaria para ela? Mrs. Ana Santos. Ou eu poderia chamá-la de Mrs. Santos, utilizando apenas o último nome dela. Está correto. Agora vamos ver no terceiro exemplo de uma mulher que se chama Carla, que é o primeiro nome dela, e o último nome dela é Souza. Então, digamos que eu não sei se ela é uma mulher solteira ou casada, mas ela é conhecida minha, faz tempo que a gente não se vê, então eu prefiro utilizar a sigla MS ponto, que a pronúncia é Miss. Miss. Então eu posso chamá-la Miss Carla Souza. Eu utilizei com o primeiro e com o último nome dela. Ou eu só posso, ou se eu quiser, se eu preferir, eu posso utilizar apenas o último nome dela. Eu posso falar, posso chamá-la de Miss, vamos dizer, Miss Souza. Hello, Miss Souza. Muito bem. Então nós vamos utilizar essas siglas aqui para pessoas que nós já sabemos qual é o primeiro nome dela e qual é o último nome dela. Ok? Agora, e para pessoas desconhecidas, pessoas que nós não sabemos nem o primeiro, nem o nome do meio, nem o último nome, como é que nós podemos chamá-las? Nós podemos chamá-la para homem, seja solteiro ou casado, de Sir, que significa senhor. Sir. Hello, sir. Ou seja, olá, senhor. Eu não vou dizer o nome porque eu não conheço ele, é a primeira vez que eu estou vendo, ou de vez em quando a gente se vê, mas a gente nunca parou para conversar. Mas de forma respeitosa, de forma educada, quando eu passo por ele, eu vou cumprimentá-lo e vou chamá-lo de Sir. E para uma mulher que eu não conheço, eu não sei se ela é solteira, casada, enfim, eu não sei o nome dela. Simplesmente eu quero cumprimentá-la, chamando de madame. Então, nesse caso, nós vamos utilizar a siglazinha MA''AM, que nós pronunciamos da seguinte forma. Ma'am. Ma'am. Então, se eu encontro uma mulher pela rua, já é o período da tarde, eu posso dizer Good afternoon, ma'am. Ou seja, boa tarde, madame. Ou se eu quero simplesmente dizer olá, madame, eu digo hello, ma'am. E aí eu passo por aquela pessoa. Ok? Então essas duas siglas aqui nós vamos poder utilizar para pessoas desconhecidas. Sir, para os homens, e ma'am, para as mulheres. Vamos aqui fazer uma breve revisão sobre a pronúncia de cada um deles. O primeiro é Mr. Mr., que nós vamos utilizar para pessoas conhecidas, homens, tanto homens solteiros quanto para homens casados. Mrs.,
vamos utilizar para mulheres conhecidas, que são, nesse caso, casadas. Miss, vamos utilizar para mulheres solteiras, que nós conhecemos. Miss, vamos poder utilizar para mulheres tanto solteiras quanto casadas que nós conhecemos. Lembrando que o som do final é som de Z. Miss. E para pessoas desconhecidas, quando nós queremos falar com um homem, nós vamos poder chamá-lo de Sir. E para mulheres desconhecidas, que nós queremos chamá-la pelo nome Madame, nós vamos dizer para elas Ma'am. Aqui eu indico esse vídeo no YouTube, se você quiser novamente fazer uma revisão desse conteúdo. Nós temos aqui o título, né, que é mrs.miss, ms.sir, MA''am, aula de inglês. Esse vídeo é bem interessante. Também aproveito para convidá-los a acessarem o nosso canal no YouTube chamado Teologia, Inglês e Português. Se inscreva, compartilhe os nossos vídeos com seus contatos e dê o seu like. Curta os nossos vídeos. The end. Fim. Until next time. Até a próxima. Um abraço para todos. Que Deus nos abençoe.